Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Nós vamos nos colocar de pé nessa hora. Você que está na sua casa, e você esteja com o coração contrito e quebrantado, porque Deus vai fazer nessa noite no meio de nós, amém? E tudo que acontecer aqui, que se estenda sobre a tua casa, estenda sobre a sua família, estenda sobre a tua vida. Nós vamos agradecer ao Senhor nessa hora, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas. Será que você pode abrir os seus lábios e começar a declarar a importância do Senhor na sua vida? Pai, nós declaramos que o Senhor é o mais do que o suficiente. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós exaltamos o teu nome dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Nós adoramos ao Senhor por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. O Senhor é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Yeshua HaMashiach, aquele a quem não conheceu o pecado, aquele que não pode ser derrotado e muito menos vencido. Nós adoramos ao Senhor, porque o Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. E nós sabemos que enquanto nós adoramos ao Senhor, o Senhor vem e cura os nossos corações. O Senhor traz refrigério, o Senhor traz bálsamo. E nós adoramos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós agradecemos ao Senhor pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós nessa manhã. Nós agradecemos ao Senhor porque ai de nós se não fossem as tuas misericórdias sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor pela graça concedida na cruz, porque era para nós estarmos lá, mas o Senhor foi aquele que foi levado mudo ao matadouro, como uma ovelha muda não abriu a tua boca. E nós adoramos ao Senhor porque pelas tuas feridas nós fomos sarados. Nós adoramos ao Senhor porque o Senhor tomou o lugar que era nosso. Nós adoramos ao Senhor Deus que entregou o seu único filho para morrer por nós. Nós adoramos a majestade santa e nós declaramos: entra Rei da glória, entra Rei da glória. Você pode dizer isso: entra Rei da glória, entra Rei da glória. Esse lugar é teu, a adoração é tua, esse povo é teu, tudo é teu. Tudo que nós temos volta para o Senhor, tudo que nós fazemos volta para o Senhor, porque nada vem de nós, tudo vem do Pai das luzes, tudo vem do Pai que está nos céus, tudo vem do nosso Pai, do nosso Abba. Oh Jesus, nós adoramos ao Senhor e estamos aqui só para te adorar. Você pode dizer isso: Pai, eu vim aqui para te adorar. Senhor, nós estamos aqui só para te adorar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor recebeu uma ligação do apóstolo Paulo Velasco para levar a moto até lá, para a gente vender algumas rifas. E por isso ele não está aqui. Então eu fui escalada para ministrar louvor e na sexta-feira fui escalada para pregar. E eu fiz o resumo, fiz o esboço da pregação, da palavra, mas o meu tablet não quer ligar, o meu iPad. Então eu queria que você intercedesse pela minha vida, porque que eu me lembre de pregar sem esboço foi só uma vez e volta do encontro. Só que volta do encontro a gente volta tão cheio, né? Tão transbordante que a gente tem palavras sobrando, a gente até mistura, a gente não sabe nem o que a gente vai falar. De tanta coisa que vem, né? Que flui. Mas
Eu quero ler com vocês, era o texto base, mas eu quero dizer que eu não lembro quase nada, porque eu tenho o costume de fazer o esboço, Deus vai me dando a palavra, e depois eu não coloco a mão mais. Eu não quero decorar o que eu vou falar, eu não quero, então eu não coloco mais a mão. E nós vamos ler Isaías, no capítulo 6. A partir do versículo 1, vamos orar. Pai, nessa hora, Deus, eu quero pedir ao Senhor que fale aos nossos corações aquilo que está no teu coração. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. O Senhor sabe aquilo que nós vamos falar antes mesmo de chegar à nossa boca. O Senhor é dono de tudo e de todos. E por isso nós entregamos agora, Deus, toda a nossa dependência no Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer trazer para a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor use o vaso que está aqui nessa hora. Que seja um canal desobstruído, que seja um canal limpo, de forma que o Senhor venha trazer discernimento, que o Senhor venha trazer palavra profética do céu. É com muito tremor e temor que eu estou aqui de frente para a tua igreja, porque a igreja é tua, é a tua noiva, a noiva que está sendo adornada pelo Senhor. E nós te agradecemos, Deus, desde já por tudo aquilo que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Queridos, aqui está falando de uma visão de um profeta chamado Isaías. E aqui ele está vendo o chamado dele, a visão do chamado dele. E está dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o governo da terra, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a orla do seu manto enchia o templo. E ele vai descrevendo, dizendo: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitas vezes nós lemos versículos que são clássicos para nós, que já somos evangélicos ou já caminhamos bastante tempo com o Senhor. E às vezes a gente lê 2, 3, 4, 5 vezes, várias vezes o mesmo capítulo. E muitas coisas passam desapercebidas. E uma das coisas que eu pude reparar aqui, enquanto Isaías estava... A voz saindo embora. Enquanto Isaías estava tendo uma visão, que várias coisas aconteceram aqui. Primeiro, o reino da terra precisou ser abalado, precisou ser tirado. Ou seja, o chão que estava debaixo dele, de Isaías, aquilo que estava pavimentando o caminho dele, teve que ser tirado.
para que ele pudesse ver, para que os olhos dele fossem abertos. E aí começa dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu. E aí fala, nesse ano, eu vi também ao Senhor. E ele descreve como ele viu. Como você viu, Isaías, o Senhor? E ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um trono. E ele diz, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Você consegue imaginar a orla do manto do Senhor enchendo todo esse lugar? Você consegue imaginar o Senhor num alto e sublime trono? Será que se você fechar os olhos do Espírito conseguem alcançar, assim como Isaías alcançou? E ele viu o Senhor num alto e sublime trono. E ele fala de serafins que estavam por cima dele. E ele fala que 2 cobriram o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E ele conta que toda a casa, todo lugar se encheu da fumaça do Senhor. E eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então ele disse, ai de mim, queridos, ai de mim. Nós precisamos aprender com esse texto, porque é fácil lermos um texto narrando algo que outra pessoa viveu. E quantas vezes, quantos de nós já falamos em relação a Pedro? Pedro, ele saiu do barco, ele achava que era um fantasma, mas ele falou, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Pedro andou sobre as águas, só que nós nos apegamos quando Pedro afunda. Porque Pedro, ele deu alguns passos e ele teve medo, a Bíblia diz que ele teve medo e ele afundou. Só que eu quero perguntar a você, assim como o Senhor um dia me perguntou, qual foi a vez que você teve um testemunho de sair do barco como Pedro saiu? Porque aqui nós narramos, aqui nós estamos lendo algo que uma pessoa viveu, que uma pessoa presenciou. O que eu quero dizer é que eu e você, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para termos experiências com o Senhor como nunca nós tivemos. E talvez tenha alguns governos na nossa vida, tem algumas coisas que governam a nossa vida que precisam morrer nessa noite. Eu não sei qual é o governo na sua vida que precisa morrer, mas só depois que esse governo morrer é que os seus olhos vão ser abertos, assim como foi o de Isaías. Porque precisou ter uma desestabilidade. Porque até então ele estava confortável, até então ele estava seguro, até então ele tinha a quem recorrer. Às vezes nós precisamos ser abalados. Às vezes a nossa fé precisa ser abalada para que ela venha a ser uma fé consistente, para que ela venha a ser verdadeiramente uma fé inabalável. Mas antes de ser inabalável, ela precisa ser abalada. E por isso muitos de nós têm passado por tempos difíceis. Na verdade, eu não sei quem não está passando por tempos difíceis. Mas eu não estou falando em relação à área financeira. Eu estou falando de tempos difíceis, onde talvez a nossa voz não é ouvida. Talvez você está tentando ser alguém que você não é, porque você está sendo influenciado por outras pessoas. Talvez você está querendo ser pessoa que você não é. Eu quero te dizer que o chamado de Isaías é um chamado diferencial. O chamado de Jeremias foi o próprio Deus falando com ele. E Jeremias, como qualquer outro, assim como Moisés deu várias desculpas em relação a Senhor, eu não posso porque eu sou pesado de línguas. E aí a gente vê Gideão, Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai. E a gente vê Jeremias também falando, não, Senhor, eu não passo apenas de uma criança. O Senhor chamando pessoas, o Senhor chamando profetas. Só que Isaías aqui, o que nós deixamos às vezes passar desapercebido, não sei se você percebeu, mas eu percebi há pouco tempo, que aqui Isaías vem dizendo o que foi acontecendo com ele
e ele falou dos anjos, ele falou que ele reconheceu que o problema dele, a debilidade dele, o pecado dele estava nos seus lábios. E como profeta, ele se achava inadequado, porque como profeta, ele não podia ter lábios impuros. Mas também como profeta, ele disse que ele estava em um lugar onde havia um povo que também tinha lábios impuros. Isaías reconheceu isso porque ele viu o Senhor. O que eu quero dizer, queridos, que quanto mais nós estamos perto do Senhor, quanto mais nós estamos perto do trono do Senhor, mais nós conseguimos ver a nossa condição de miseráveis, pobres, cegos e nus. E muitas vezes a gente acha que não. Muitas vezes a gente acha que está tudo certo. Muitas vezes a gente acha que o politicamente correto é estar aos domingos na igreja, é entregar o dízimo, comprar uma rifa. Eu quero te dizer que não. Isso não é estar próximo do trono de Deus. Estar próximo do trono de Deus é ter os sentidos aguçados, é ter os ouvidos desobstruídos, é ter os olhos abertos, para que nós vejamos aquilo que outras pessoas não podem ver. Isso que está acontecendo aqui foi o chamado de Isaías, mas não foi um chamado comum como os outros profetas. Porque o que está acontecendo aqui é que o anjo faz todo o trabalho que tem que fazer depois que Isaías reconhece a sua debilidade. E no versículo 8 ele diz: depois disso tudo que aconteceu, depois que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, depois que eu vi anjos subindo e descendo, serafins subindo e descendo, depois que eu vi que a orla do manto do Senhor enchia todo o templo, e todo o templo foi cheio da fumaça do Senhor, depois de tudo isso que aconteceu, depois que eu reconheci, ai de mim, porque ele reconheceu, ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, ai de mim. Depois disso tudo, no versículo 8 vai dizer: depois disto ouvi a voz do Senhor. Até então, pode colocar no final essa música, eu gostaria de me revelar. Depois disso tudo Isaías fala, porque até então Isaías está vendo, Isaías está tendo todo um cenário, Isaías está vendo o trono, Isaías está vendo anjos, e aí ele vai e admite a debilidade dele, mas no 8 ele diz: depois disso tudo ouvi a voz do Senhor. Depois disso tudo, ele teve o sentido da audição aguçado. Sabe que nós temos várias vozes que nós ouvimos? Nós temos a voz de Deus, nós temos a voz do diabo, nós temos a voz das pessoas ou da multidão, e nós temos a nossa própria voz. E qual voz que nós estamos ouvindo? Porque muitas vezes a gente fala: Deus me falou, mas Deus não te falou coisa nenhuma. Talvez nem tenha sido o diabo, talvez tenha sido você, o seu coração, a sua inclinação, aquilo que você quer. Deus falou que o meu tempo aqui nesse lugar já acabou, e a pessoa nem frutificou. Como que acabou o lugar dela aqui? Queridos, eu quero te dizer que lá em João 15 vai falar da videira, que Jesus é a videira verdadeira, e ele fala que nós somos os galhos. Mas ele fala de duas coisas muito importantes. Uma é o corte e a poda. Então o que o Senhor está dizendo é que não adianta estar na videira. Apenas estar na videira não adianta. Porque vai chegar um momento em que você vai ter que ser podado, ou então cortado. Se você for cortado, você vai ser lançado fora, porque você não frutifica. E quem não frutifica, o Senhor fala, vai ser cortado da videira. Mas se você está dando fruto, o Senhor fala, eu vou te podar. E podar dói. A poda dói, ela vem. Mas a poda tem um propósito, para que você dê mais frutos ainda. Eu posso ouvir mais um amém, um aleluia?
Então aqui Isaías ele está falando que depois de tudo isso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Aqui está a tônica do que eu quero falar com vocês. Porque o sentido de Isaías foi aguçado, mas o chamado dele é diferencial, a porção dele é diferencial. Eu não quero dizer que Deus deu a melhor porção para ele. Eu quero dizer que Deus não tem filhos prediletos. Eu quero dizer que Deus trata cada um de nós de uma forma diferente, porque nós somos únicos. Porque nós somos seres diferentes e glória a Deus pelas nossas diferenças. Porque a Bíblia diz que todo o corpo bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, esse corpo é o corpo de Cristo, que funciona, que entra em movimento. Então nós precisamos ser esse corpo, onde Cristo é o cabeça. E às vezes você está sentado aí e você não achou o seu lugar no corpo. Você não sabe se você é dedo, se você é pé, se você é mão, se você é olho, você não sabe. E aí eu quero dizer que quando nós entendemos que nós somos corpo de Cristo, eu não cresço sozinha. Porque se eu crescer sozinha, imagine o seu corpo crescendo só o seu braço do lado direito. Nós vamos ter um corpo defeituoso. É a mesma coisa que o Senhor está dizendo. Quando um cresce, todos precisam crescer. Então nós entendemos também que se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, toda a igreja está enferma. Por isso que nós falamos: meu Deus, tira a apatia do inferno desse povo. Faz com que esse povo seja liberto para adorar. Faça com que esse povo tenha os grilhões quebrados dos pés. Porque isso é muito real. E o chamado de Isaías não foi um chamado de Deus direto com Isaías. O que está sendo relatado aqui é que Isaías, ele está vendo, e no outro momento Isaías ouviu. Vocês percebem? E eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Estava acontecendo coisas nas regiões celestes, onde o Senhor privilegiou Isaías de uma forma para ele ouvir a conversa que estava acontecendo nas regiões celestes, onde o Senhor Jesus disse: quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías não resistiu e ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez você esteja esperando um anjo aparecer no seu quarto. Talvez você esteja esperando um anjo aparecer para você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas desculpe frustrar você, mas isso é coisa de criança. Isso é coisa de gente infantil. Isso é coisa de gente que não conhece o seu Deus. Nós não precisamos de Deus provar nada para nós, amém? Deus não nos deve nada. O dia que eu conheci verdadeiramente o Senhor, que eu digo que foi o dia da minha conversão, foi numa pregação onde falava dos santos, do lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo, no santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. E ele entrava com um guizo, com algo amarrado na sua vestimenta, porque ele podia morrer lá dentro. Por quê? Porque ele levava todo o pecado do povo para Deus. E depois ele saía de lá com o pecado todo espiado para fora. Mas quando eu lembro que o preletor ele falava: para você entrar no Santo dos Santos, você não pode entrar da forma que você está. Para você entrar no lugar santíssimo, você não pode entrar do jeito que você está. Então é momento de você se preparar para entrar. E aí eu quero dizer para você, igreja do Senhor Jesus, qual é a sua debilidade. Porque tem brasa viva no altar. Porque tem serafins sobrevoando sobre nós nesse lugar. Nós vemos uma qualidade de chamado. Nós vemos razão de chamado.
O que é chamado, pastor? Eu não sei o que é meu chamado. O chamado é uma missão. Qual é a sua missão, mulher? Qual é a sua missão, homem? Qual é a sua razão da sua existência? Porque você vai passar pela terra e vai plantar uma árvore, ter filhos e casar? É isso que você vai fazer? Tem muito além disso. Nós temos um propósito eterno, que nós vamos deixar um legado para as próximas gerações, amém? Mas nós não vamos deixar se nós não tivermos atitude, porque nós precisamos tomar atitude, nós precisamos sair do nosso lugar. Quantas palavras proféticas você recebeu? Talvez você recebeu de um profeta, talvez você recebeu lendo a própria palavra, e o Espírito Santo ministrou o teu coração e falou: você é uma mulher que vai cuidar de outras mulheres. Aquilo que é a tua dor, o Senhor está dizendo: eu estanco o seu sangue nessa noite, para que você seja uma mulher que estanque o sangue de outras mulheres que estão sangrando. Talvez você é um homem que tem passado por lutas, por dificuldades para ser o provedor da tua casa. É porque Deus está dizendo: dependa de mim, porque o dom de adquirir riquezas vem dos céus, vem de mim, não vem apenas do seu trabalho. O Senhor acrescenta os seus enquanto dormem. E eu não estou falando para você ficar dormindo e esperando o Senhor acrescentar. Eu só estou falando em descansar no Senhor. E aí quando a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente vai ler o contexto. Porque a gente costuma falar o crentez é isso: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como se tudo mais fosse acrescentado. Não é. Não é referência, gente, é muito difícil para mim. Mas antes vai falar, e ele vai colocando as aves dos céus, os lírios dos campos, a forma como eles são vestidos. Eles não trabalham, eles não fiam. E aí ele fala que nós somos presunçosos, somos pretensos. Não é nesse, é no outro versículo que fala de pretensos, mas eu quero te dizer isso que o Senhor fala. O que é a vida? A vida é um sopro. A vida é como a neblina que com um tempo ou rapidamente ela se dissipa. E aí o Senhor ele está falando: vocês são pretensos, que dizem: amanhã eu vou estar aqui, depois da manhã eu vou estar acolá. Mas vocês não sabem o que vem o dia de amanhã. Quem sabe é Deus. E aí a gente vai vendo a banda passar. Porque eu recebi uma palavra do Senhor Jesus, e através dessa palavra do Senhor Jesus, eu estou esperando para ver se vai acontecer mesmo, porque se for de Deus, vai acontecer. Queridos, eu quero falar para você, algum profeta já falou para você a sua missão. Se não foi um profeta, foi o próprio Espírito Santo que já falou para você, e você já sabe qual é a sua missão. E se você não está na missão, eu quero te dizer que você não é substituível, insubstituível. Você é substituível. Por quê? Porque a obra do Senhor não vai parar porque você simplesmente não quis fazer aquilo que foi chamado. Eu quero te dizer que Elias foi um grande profeta de Deus, e é um dos meus prediletos. Eu amo a história de Elias. Elias passou por várias coisas. Elias, ele desafiou os profetas de Baal. Foi a última vitória que ele teve na história dele. E depois ele foi para a caverna, por causa de uma mulher que o ameaçou. Mas depois o Senhor falou: Elias, você não quer? Então você vai lá e unge Eliseu. Queridos, se nós não quisermos, o Senhor está falando. Se você não decidir hoje, se você não entender que é hoje, o seu lugar vai ser tomado por outra pessoa que quer. Às vezes a gente se vende muito caro.
Às vezes a gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto. Às vezes a gente acha que se eu não estiver pregando, não vai ter quem pregue. Ah, queridos, a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. E tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. De Deus não se zomba. Porque às vezes, não, pastora, mas eu não estou zombando de Deus. Está brincando com Deus. Você está brincando com Deus Todo-Poderoso. Porque Isaías, quando ele viu, ele falou: ai de mim! Ai de mim, porque eu sou pecador. Será que alguém aqui dentro pode dizer isso? Ai de mim, Senhor, porque eu sou pecadora. Porque eu sou pecador, porque eu tenho os lábios impuros. E esse povo todo aqui onde eu habito tem também impuros lábios. Será que a pregação que vem aqui do púlpito faz com que você entenda isso e você queira gritar dessa forma? Existia uma mulher do fluxo de sangue há 12 anos. Essa mulher já tinha gastado tudo o que ela podia com os médicos, mas ela não conhecia o médico dos médicos. E eu não sei vocês, mas uma mulher era considerada imunda. Nessa época, no período de regra, no período menstrual dela, ela era considerada imunda. Então ela tinha um lugar próprio onde ela ficava isolada. Só que essa mulher, a palavra diz que ela não tinha um fluxo normal como outras mulheres. Ela ficou 12 anos sofrendo de uma hemorragia, sofrendo de um fluxo de sangue. O meu marido já fala para mim: meu Deus, mulher é tão ruim que ela fica 7 dias sangrando e não morre. Agora imagina essa mulher com 12 anos. Mas o que eu quero falar para vocês é que teve alguém com uma missão. Existia alguém que sabia para que foi colocado no mundo. Ainda que seja para salvar uma vida, ainda que seja para resgatar uma pessoa, a palavra diz que uma vida vale mais do que 1000. E a festa no céu quando o pecador se arrepende. Aleluia! Reage, povo, me ajuda aí. Reage. Eu já estou sem esboço, já estou nem falando coisa com coisa mais. Já nem sei mais o que eu comecei a falar. Mas essa mulher, ela foi encontrada lá no isolamento por alguém que tinha o chamado. Por alguém que sabia que precisava ir lá falar com ela do médico dos médicos. Quem é você? Porque isso tem a ver com a identidade. Isso tem a ver com a identidade e isso tem a ver com o propósito. Isso tem a ver com a nossa identidade, não é a questão do que você tem, mas é do que você é. É o seu ser. É aquilo que você tem como identidade. Quem é você? Eu sou filha do rei. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu sou nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Nós somos esse povo. Mas isso não pode passar apenas de uma teoria. Isso tem que ser verdadeiramente algo que faça diferença na vida de alguém. Queridos, o Senhor nunca vai chamar uma pessoa e abençoar essa pessoa de forma que seja só ela abençoada. Quando o Senhor falou lá para Abraão, Ele falou: eu vou te abençoar. Ele estava chamando Abraão, mas Ele falou: e se tu uma bênção. Eu vou te abençoar, mas você vai abençoar as nações. Todas as famílias da terra serão abençoadas através da bênção que eu colocar em você. É isso que o Senhor está falando. Por isso que dizem, o evangelho é simples, nós é que complicamos. O evangelho é lindo, o evangelho é boas novas. Mas eu quero te dizer que tem um limite. Porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Tudo isso Ele é, tudo faz parte da essência do Senhor.
Mas quando nós vemos lá a videira ou figueira infrutífera? Esqueci. Figueira. É porque ela estava numa vinha. Ela estava junto com outras videiras, mas só ela como uma figueira. E tinha 3 anos que o Senhor ia procurar fruto nela. E não achando, ele falou: por que essa figueira ocupa a terra inutilmente? Queridos, quando eu li isso e o Senhor falou comigo, a repercussão que teve no meu coração, em nome de Jesus, eu quero que tenha no seu. Porque o Senhor estava falando, tem gente que está ocupando a terra inutilmente. Corta, tira, sai do cenário. Porque tem gente que recebe a Jesus hoje e deveria morrer amanhã e ir para o céu. Porque ele já não vai prestar para mais nada aqui. Porque ele acha que já recebeu a Jesus e está tudo certo. E aí ele acha que vai ser como Alice no País das Maravilhas, onde não vai ter problemas, onde agora tudo está resolvido, porque agora eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu quero te dizer que quando encontramos com o Senhor, e foi isso que aconteceu comigo, quando eu entrei no Santo dos Santos, que era de forma espiritual, segundo a medida da minha fé, como a palavra diz, segundo a medida da nossa fé, eu fui arrebatada. Como foi arrebatada, pastora? Foi voando, subindo? Não. Luísa me zoa até hoje, né, com isso, porque Luísa estava lá e tinha várias pessoas caídas, onde ele delimitou o lugar do Santo dos Santos. E quando eu cheguei até lá, eu não tive perna, eu caí. E quando eu caí, eu não vi mais nada. Só que eu vi 4 anjos me carregando. Um em cada perna e um em cada braço. E me transportava por cima de todas aquelas pessoas e me levava para o cantinho. A Luísa falou assim: mãe, que nada, eles te pegaram e te jogaram para lá, ó. Humanamente, mas espiritualmente não foi isso que aconteceu. E eu quero dizer que eu não sei como eu saí daquele lugar. Eu só lembro quando eu acordei de madrugada. Já estava em casa, porque eu fui arrebatada. Só que quando eu acordei, já tinha passado os tremores, já tinha passado o choro, já tinha passado as risadas. Eu acordei outra pessoa. Mas pastora, nunca mais você foi a mesma pessoa? Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Porque eu não vi o trono do Senhor como Isaías viu. Mas eu sabia que eu estava perto do trono. E por isso eu fui transformada. E voltando lá, Alice no País das Maravilhas, o Senhor, Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ei, esforça-te. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Então significa que tem muitos ursos e leões para que a gente venha matar. E a Bíblia vem recheada e vem falando da corrida, daqueles que correm no estádio. Nem todos vão levar o prêmio, mas um vai chegar lá. E você que corra para que você não perca a coroa da vida. Às vezes a gente se coloca como vítimas. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém cuida de mim. Ninguém se interessa por mim. Você não sabe quem você é, mulher. Você não sabe quem você é, homem. Nós não dependemos das pessoas nos amarem, porque nós somos amadas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós somos carentes, a nossa carência não tem que ser suprida. Nós precisamos acabar com isso. A nossa carência precisa de cura. Carência não é suprida, carência precisa de cura. Mas só vai ser curado aquele que, como Isaías fez, falar: eu sou carente e eu preciso de cura. Ai de mim que vi o Senhor. E no altar vai ter brasa viva. E no altar vai ter aquilo que está faltando na tua vida. O altar vai completar nessa noite.
A mulher do fluxo de sangue, voltando lá, por isso que é bom esboço, né? Que a gente segue certinho. Ela ouviu falar, mas ela não podia sair. Por que ela não podia sair? Porque ela era considerada imunda. Tem tanta revelação nesse texto, queridos. Se eu tivesse tempo para falar para vocês. Mas ela fala, quem é? É um homem que está fazendo milagres por aí, por onde ele chega, uma multidão está rodeando ele. E ele está ali, na rua de trás. E aí a mulher fala assim, eu vou até ele. Não, mas você não pode porque você é considerada imunda. Imunda? Eu já estou sendo chamada de imunda há 12 anos. Não, mas você não pode porque você é impura. Impura? Eu já ouço falar que eu sou impura há 12 anos, então não me interessa. Eu quero é Deus. E essa mulher, ela rompe a multidão. A palavra diz que ela rompe a multidão. Só que essa mulher, ela toca em uma das partes da veste do Senhor. Qual é a parte da veste do Senhor que ela toca? A orla do manto. A orla do manto que Isaías falou que enche o templo. E ela foi na orla do manto e ela falou com ela, se eu apenas tocar na orla do manto do Senhor, eu serei curada. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E essa mulher, quando ela foi tocar, ela não pegou na gola. Essa mulher, ela pegou na orla. Você entendeu? O que nós precisamos como igreja é entender que a cura está na orla. É entender que é de joelhos. É entender que as pessoas podem orar por você, mas quem tem que orar é você. É entender que quem tem que chorar pelo seu pecado é você. É entender que quando nós nos prostramos diante do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou aqui de frente para o médico dos médicos, porque se eu apenas tocar a orla do seu manto, eu sei que eu serei curada. Queridos, a gente é muito ruim como crente. Muito ruim. Eu quero falar das mulheres. Onde vocês estavam quinta-feira? Eu perguntei a 2 ou 3 e não perguntei mais. Eu tenho uma história. Eu nem ia falar dela porque eu não gosto de falar. Eu creio que eu fui curada, mas ainda tem uma coisinha ainda que o Senhor está fazendo. Nas bodas, nas nossas bodas de prata de 20 anos, era um impasse. Eu queria viajar, e eu não gosto de viajar. Eu queria viajar, meu marido falou assim, não, mas é importante a gente mostrar para a igreja, a gente participar da igreja, 20 anos de casado, vamos fazer um culto na igreja com toda. Quê? 25, né? Eu falei 20. É falta do esboço. Gente, eu já vou fazer uma década, meu Deus. Meia. Meu Deus, meio século. Meio século. Meia década. Quem dera. Misericórdia. Então eu tenho mais passado do que futuro, né? Essa foi a descoberta da noite. Então vamos lá, o que eu estava falando? Das bodas. 25 anos de bodas de prata. E aí nós fizemos o culto. Queridos, o que aconteceu, para resumir, é que não veio nem um quarto dos irmãos da igreja. Tudo aconteceu naquele dia, várias coisas aconteceram, os líderes participaram, mas várias coisas aconteceram. Mas aquilo ali foi a gotinha no copo de água para eu entrar em depressão. Depois eu fiquei 1 ano apagada. Fiquei 1 ano fora dos púlpitos, fiquei apagada. Não sabia quem eu era.
até eu me recuperar. Por que eu falei isso? Ah, sim, por causa das mulheres. Porque eu perguntei a 2 pessoas. Falei, fulano, por que você não veio nas bodas? E a resposta do fulano foi essa: pastora, me perdoa. Eu tinha um afilhado que ia fazer 1 ano e não podia deixar de ir. Queridos, crente não tem afilhado. Posso ouvir um amém? Vocês não sabem o que é madrinha e padrinho? Vocês deveriam saber. Eu fui crismada, eu fui batizada na igreja católica, e estou aqui. Não morri, não trouxe maldição, mas nós entendemos que madrinha e padrinho, na ausência dos pais, eles são responsáveis pela criança. Quantas vezes vocês já viram subindo aqui gente trazendo criança no colo que não é o pai e a mãe? Aí eu falei com o pastor, deixa que eu apresento, que aí eu vou falar para a igreja. Mas aí na última vez ele falou, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo sofre e está sofrendo porque se nega a conhecer quem eu sou. E onde estavam as mulheres? Ah, o outro que eu perguntei foi uma mulher. E ela falou para mim, sabe o quê? Pastora, eu não fui porque eu não tinha roupa. E aí bastou. Eu não precisava mais de ninguém me ferir, porque eu já tinha sido ferida o suficiente. Ferida como? Comigo mesma. Eu falava, Deus, o que a gente está fazendo aqui nessa igreja? Será que o que a gente fala não está sendo ouvido? Será que o que a gente ensina as pessoas não estão aprendendo? Será que a gente lá atrás desonrou alguém a ponto de nós sermos desonrados aqui? Porque a Bíblia diz, a quem honra, honra. A nossa igreja, a SEV, não sabe o que é honra. Não sabe. Porque se soubesse, honraria primeiro a Deus. Eu não estou falando de honra aos homens. Mas quinta-feira, para algumas mulheres que eu perguntei, sabe o que? Onde elas se encaixam? O bom soldado não se embaraça com as coisas desse mundo. Então não é bom soldado, porque está se embaraçando com as coisas desse mundo. Ah, eu não vim por causa disso. Ah, eu não vim por causa daquilo. Queridas, seja protagonista da sua vida. Seja uma mulher de Deus firme, corajosa, decidida, empoderada pelos céus. Você não é empoderada quando você fala mais alto dentro da sua casa, não. Você não é empoderada quando você fala, ah, quem manda aqui sou eu. Não, esse empoderamento vem do inferno. Porque quem tem que falar mais alto lá é Jesus. E o seu marido tem que ter o ouvido aguçado para ouvir o que Jesus está dizendo, porque ele é o seu cabeça. E a sua missão é estar debaixo da missão dele. Por isso que a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas se o seu marido não tem uma missão, se o seu marido não é do Senhor, lá em Pedro diz que a mulher santa santifica o seu marido. E além de tudo, ela ganha o seu marido sem falar palavra alguma. Amém. E cadê os homens dessa igreja? Será que não mexe com o brilho de vocês? Porque tem coisas que mexem com o brilho da gente. Não sei se alguém chegou para você e falou, você é um hipócrita. Porque já chegaram para mim e falaram isso. E quando falaram, eu falei, tem razão. E comecei a chorar. Falou assim, você é uma hipócrita. Não, na verdade não foi assim o contexto. Eu falei, eu acho uma hipocrisia fazer certas coisas. E ele falou assim, hipocrisia você está lá na frente pregando. E eu falei, o Senhor tem razão. E comecei a chorar. Comecei a me arrepender do meu pecado. Você é um hipócrita? Se essa é a sua debilidade, é noite de você falar para o Senhor, ai de mim, Senhor, me socorre.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Socorre-me, Deus, socorre-me, Deus. É isso que a palavra está dizendo, é isso que a música diz. Nós cantamos Hosana, Hosana e nem sabemos o que está dizendo. Hosana está dizendo, socorre-me, me ajuda. Eu não consigo sozinha, eu preciso do Senhor. Eu preciso tocar na orla do teu manto. Eu preciso tocar, eu preciso que um anjo venha e toque com brasa viva do altar. Isaías entendeu isso. Ele teve os sentidos aguçados. Eu quero orar para você, ou por nós, na verdade, nessa noite, para que os nossos sentidos sejam aguçados, para que nós venhamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vivemos no engano por muitos anos, e nós continuamos vivendo no engano, por quê? Porque a palavra de Deus, ela só serve para andar debaixo do braço, e hoje em dia nem debaixo do braço, porque eu não trago a minha Bíblia, eu tenho não sei quantas Bíblias, mas eu vejo no celular. Ou então para ficar aberta no Salmo 91. Ou então para a gente fazer coleção de Bíblias bonitas, porque o que mais tem é capas bonitas. Eu tenho várias. Até de borboleta eu tenho. Versículo 7 diz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Nós temos a nossa iniquidade. Iniquidade é pecado, repetindo pecado, repetindo pecado, repetindo pecado, até que chega um ponto que a gente não mais vê como pecado. A gente já está acostumado. Iniquidade é o pecado doméstico. É o pecado que a gente nem fala. Eu odeio, para não falar odilho. Eu odeio quando eu ouço crente falando assim, crente não bebe, mas o que come, se falar na minha frente eu falo, porque o irmão não conhece que gula é pecado. Porque se conhecesse não falava com a boca cheia, tinha vergonha. Pastora Patrícia é grossa, pode falar. Já falam que eu sou grossa há anos. O que eu quero é Deus. Amém. Eu quero é Deus. Vocês sabiam que gula é pecado? A língua mentirosa também é. Abre aí, que o Senhor odeia, os 6 pecados que o Senhor odeia e o 7º ele abomina. Porque às vezes a gente acha que pecado, olha, fulano adulterou. Ele traiu a mulher saiu de casa, fulano matou alguém. Claro, pecados morais a gente sabe que cada um vai ter a sua consequência, e espirituais também. E Deus não alivia ninguém. Deus, ele perdoa aquele que está arrependido, mas ele fala assim, agora aguenta as consequências. Aguenta. Eu te perdoei, mas agora você vai ter que entrar no processo de colher aquilo que você plantou. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos. Sabe a mulher quando está brigando com o homem? Júnior fala assim, desarregala o olho. Ele fala comigo, desarregala o olho. Aí eu falo, eu não estou com o olho arregalado, mas desarregala o olho. Olhos altivos. Sabe aquela pessoa que tem os olhos altivos, né? Te coloca lá embaixo, te intimida. Língua mentirosa. Será que tem alguém aqui que tem língua mentirosa? Tem, eu sei que tem. Eu sei que tem porque eu já constatei. E já confrontei o pecado. Mãos que derramam sangue inocente. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que só estão esperando você ser transformado para que elas recebam Jesus? Você sabia que a sua casa só está esperando uma atitude sua
de mudança, de transformação, para que elas vejam Jesus em você? Quem permanecerá no monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e aquele que tem o coração puro. É o que a Bíblia está dizendo. Limpo de mãos. Nós não podemos ter sangue de inocentes. Por isso que quando eu estou de frente para qualquer pessoa, eu falo, querendo ela ou não, gostando ela ou não, o sangue dela já não está nas minhas mãos mais. Porque se eu omitir aquilo que eu estou vendo, o sangue dela está nas minhas mãos. Mas se eu falar, já não está mais. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para o mal. A testemunha falsa, que profere mentiras. Queridos, a testemunha falsa, me corrige, doutora Tânia, se eu estiver errada. A testemunha falsa, ela participa do que aconteceu, mas na hora dela falar a verdade, ela fala mentira. Essa é a testemunha falsa, é isso? Glória a Deus. Será que nós temos testemunhas falsas aqui? Eu estava lá, eu vi o que aconteceu. Não, mas você viu o que aconteceu, mas não, é você errada. Você é errada. Você fez isso sim. Não interessa se é a sua melhor amiga, não interessa se é a sua mãe, não interessa quem seja, porque isso não é desonra. Isso é entender o que o Senhor odeia, e o Senhor odeia uma testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Queridos, eu tento não ter uma palavra dura, mas eu creio que a igreja só é chacoalhada com uma palavra dura. Porque coaching a gente tem assim. Você quer uma palavra motivacional? Vai para o YouTube, coloca lá, palavra motivacional. Vão te levantar, vão dizer coisas até que você não é. Agora, se você quer a realidade, vem para a igreja e ouça a palavra de Deus. O Senhor está falando, você é um pobre, cego e nu. Na verdade ele fala, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse. Eu acho que é 2. Eu não gravo. É isso que ele está falando. Quem você pensa que é? Porque você diz ser rico, abastardo. Mas você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. A palavra de Deus é dura. Mas ela é dura porque do nosso jeito, da forma que eu estou hoje, da forma que você está hoje, nós não vamos entrar nos céus. Porque a Bíblia diz que a porta dos céus é estreita, que leva ao caminho da vida. Mas larga é a porta que leva ao caminho da perdição. E muitos são os que passam por ela. Então eu quero dizer que esse povo que está aqui não seja a maioria que vai entrar pela porta larga. Pelo menos o sangue de vocês não vai estar nas minhas mãos. Ah, mas eu não posso receber a Jesus hoje, porque, afinal de contas, eu não posso largar o meu amante. Então morre e vai para o inferno. Ué, é a sua escolha. Aí vai falar, mas Deus é que manda para o inferno. Quem disse? Ele foi lá para a cruz. Quer dizer, Deus não, Deus mandou o seu filho. A palavra diz que ele mandou o seu único filho. Ele entregou, ele entregou o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o sacrifício da cruz. Lá na cruz, lá no Getsemane, o Senhor Jesus, ele suou sangue de tanta angústia que ele sofreu por causa de mim e de você. E quando ele chegou lá, ele falou, Pai, se possível for, passa de mim
esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade. Foi um preço alto. Foi um preço de cruz, foi um preço de obediência. Qual ser humano aqui entregaria seu filho para morrer por um desclassificado como eu e você? Qual ser humano aqui entregaria seu filho por uma pessoa que nem te dá bola, que nem está aí, que é ingrato, que não perde tempo de estar falando mal de você em rodinha de conversa, de crente? Que eu sei que vocês falam mal de mim. Quem fala mal está aqui. Não estou mandando direta não. Se a carapuça serviu para você, pode vestir. É o seu tamanho. Mas não tem problema. Porque Jesus foi cuspido. Nem cuspido na cara eu fui. Pastor Lucinho, uma vez, ele foi cuspido, né? Teve isso, né? Que ele foi cuspido. E aí os seguranças chegaram para pegar ele. Ele falou: você está doido? Não faz isso. Você vai tirar essa honra, esse privilégio. Jesus que foi cuspido no rosto, eu estou sendo cuspido também. Então pode mandar pedra que eu vou dizer santo. Pode falar mal que eu vou dizer santo. Pode me difamar que eu vou dizer santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Quem sou eu na fila do pão? Se você não sabe, querido, quem você é, eu quero te dizer que essa é a noite de você descobrir. Você não é qualquer um. E eu falo isso quase sempre. Entenda quem você é. As pessoas te manipulam. As pessoas do mundo, elas querem no tempo delas. Elas não perdem tempo porque elas sabem que tempo é dinheiro. Só que para nós tempo não é dinheiro. Tempo é algo mais valioso que nós temos na vida. Então, se alguém marcar com você no horário de culto, você vai se posicionar e vai falar: não, nesse horário o meu tempo é valioso, é muito mais do que o seu. Então, nesse horário eu não posso. É assim. Eu precisei vir aqui ensinar a vocês. Nós temos 2 conexões durante o mês. Sabe o que é isso? É muito pouco. Vai lá na Assembleia de Deus. Vai lá na Universal. Não interessa se eles têm rosa ungida. Não interessa se eles têm lenço não sei das quantas. Não interessa se eles têm vassoura ungida. O que eles têm de água, não sei lá o que. Vai lá. Vai lá para ver. Eles têm uma missão. Eles têm uma missão. Mas você que se vende por qualquer preço, você não sabe a sua missão. Você que negocia por qualquer preço, você não sabe a sua missão. Você que não distribui, não serve com os seus dons, você não sabe qual é a sua missão. Eu ministrei louvor aqui, sabe por que eu ministrei? Porque tem gente muito melhor do que eu aqui para ministrar louvor e está sentada. Por isso que eu ministrei, porque está escasso. Para dar uma folga na voz dos meninos, da Luísa. Luísa, o chamado dela é para dança. Mas ela canta maravilhosamente bem, ela é uma habilidade. Mas porque tem gente omissa dentro da igreja, que não sabe qual é a sua missão. Não sabe. Então, se você não sabe qual é a sua missão aqui dentro, eu quero dizer que nem quando você estiver lá fora. Porque primeiro você descobre aqui dentro, e aí você vai fazer diferença lá fora. A ordem é essa. Você descobre para que você foi chamado aqui dentro. E lá fora você faz a diferença. Lá fora você é a luz que ilumina as trevas, amém? É dessa forma. É nessa ordem. Então eu quero que você nessa noite entenda isso. O chamado de Isaías foi numa porção diferenciada. Eu creio que o meu chamado foi numa porção diferenciada. Porque eu falo coisas que outras pessoas não falariam. Doutora, a mesma coisa, doutora Tânia. Nós estávamos conversando. E eu sei que o chamado dela é diferenciado. Porque o que ela faz, o esposo não faz. O que o esposo faz, ela não faz. O que Raquel faz, o Lucas não faz e vice-versa.
E por isso nós somos pedras vivas, onde o Senhor Jesus é a pedra angular. A pedra modelo, a pedra que está sendo edificada ali, tem um muro sendo edificado e tem uma pedra angular, que ela é perfeita. Aí vem e coloca Mateus, todo tortinho. Aí ele tem que ser lixado até ele se encaixar a pedra angular. Aí vem Mavi, ele não se encaixa em Mateus, mas ele precisa ser lixado. Ele precisa ser polido para que ele se encaixe nesse muro. A mesma coisa acontece comigo e com você. E assim vão se encaixando as pedras, mas cada um recebe um dom, cada um recebe um presente de Deus, e cada um na sua devida função. Amém? A mão não faz a função do pé. E eu quero dizer que o nosso coração se entristece, porque parece que a SEV não ouve mais a voz dos pastores. Mas eu espero de todo o meu coração que não foi à toa que eu não vim com esboço, porque a pregação não era nada disso. Eu falava das 5 características do chamado de Jeremias, mas eu não quis nem tocar nesses pontos. Se conseguirem, porque eu não consigo. Eu quero que o Senhor, debaixo de muito temor, debaixo desses céus que estão sobre nós, venha trazer no seu coração a sua debilidade. Porque a palavra diz que aquele que chegou ao trono, ou que viu o trono de Deus, ele nunca mais foi o mesmo. Quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos próximos do trono, aquilo que afetava, já nem afeta mais. Eu não estou nem aí. Sabe um ditado que fala? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu estou nessa. Eu sei quem eu sou. Sabe quando você chega em um lugar e você não é bem visto? Aí sabe o que o Senhor faz? Ele vai na sua frente e apresenta você. Ele faz isso. Não precisa de você nem abrir a boca. Então eu peço, Senhor, que você e eu, nós venhamos a reconhecer a nossa debilidade. Nós venhamos a reconhecer bem pertinho do trono, onde não tem como burlar. Aonde não tem como a gente ficar dando volta sem ser transformado, sem as muralhas caírem. A Bíblia fala que aquele que me ama é amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Eu amo esse versículo, João 14, esse eu sei. Aquele que me ama é amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quem quer que o Senhor se manifeste? Quem quer que o Senhor fale diretamente ao seu coração? Nós não precisamos de pastores falar o tempo todo o que nós temos que fazer. Nós não precisamos de discipuladores para falar o que nós temos que fazer. Tudo isso faz parte. O Senhor falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. Mateus 28. Se eu não me engano é versículo 28. Então faz parte. Mas nós não dependemos. Queridos, se vocês não sabem, eu descobri isso quando o apóstolo Daniel esteve aqui. Na verdade eu descobri o nome. Porque já há muitos anos atrás, eu estava em dúvida em relação ao meu chamado. Eu fui chamada para pastora. Mas eu fui numa conferência onde o pastor Josué Gonçalves, ele pregava para milhares de pessoas, milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas tinham. E ele começou a falar, o homem estava com tanta unção que ele falou tanta coisa. Ele falou assim: eu vou fazer um teste com vocês. Porque às vezes você sabe o seu chamado, mas você não é bom no seu chamado. Então eu vou fazer um teste com vocês, quer ver? Vamos lá. Quando nós falamos de achocolatado em pó, vocês lembram de quê? Nescau.
Quando nós falamos de sabão em pó, nós lembramos de Omo. Quando nós falamos de amido de milho, nós lembramos de... E ele foi falando, e ele foi falando, e eu fui falando, e eu só diminuindo. Eu falei, Jesus, misericórdia. Deus, eu não sei do que eu sou boa. Eu sou boa em tudo e não sou boa em nada. Porque se me chamam para a salinha, eu vou lá, e vou brincar com as crianças, tia para lá, tia para cá. Eu tô mais para avó, né? Não tia, mas tudo bem. Eu vou vir aqui, eu vou cantar. Eu sei que eu não sou cantora, mas eu canto, eu ministro louvor. Ah, mas eu vou vir para o púlpito, não tem esboço. Eu vou pregar sem esboço. Vamos limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Eu sou bom em tudo. Mas as pessoas te conhecem como quem? Como que você faz? Tiago, todo mundo conhece que é expulsar demônio. É incrível. Não chame Tiago para limpar a igreja porque ele é um morcego. Mas Lucas também é. Eu estou falando porque Lucas também é. Lucas é um morcego. Lucas só quer saber de tocar. Mas chama Tiago assim, ó. Tem uma pessoa lá cheia de demônio. Tiago, opa, é comigo mesmo. E ele vai lá e manda embora. Dá conta do recado. E aí, eu conheço outras pastoras, conheço gente que nem é pastor, mas você conhece pelo ministério dela. Tipo assim, fulano trabalha com libertação. Tem pessoas que é conhecida por cura. A Adriana, por exemplo, ela é muito conhecida por cura. Se ela sabe disso ou não, eu não sei, mas eu acho que ela sabe. Né, Adri? Por cura, porque tem palavra, não é só de impor as mãos e declarar cura. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo porque o poder não vem de nós. O poder vem de Deus, e Ele fala que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e mandar a doença embora, e eles serão curados. Mas quando a gente fala de cura, é um ministério específico. E aí eu entrei em crise. Eu fiquei mais de um ano em crise. Porque eu orava, eu chorava e falava, Deus, eu não sou boa em nada. Eu faço tudo e não sou boa em nada. Deus, o que é isso? Até que um dia veio no meu coração uma revelação, onde o Senhor falou, você é líder de líderes. Por quê? Porque eu pegava um novo convertido, eu quase matava ele. Porque eu queria que ele crescesse rápido. Então, tipo assim, gente, eu não posso tomar conta de novo convertido. Que eu já fiz isso lá atrás. No início, meu Deus. Teve uma mulher que veio para mim, eu falei um monte de coisa para ela, desenrola o rolo, mas não era para fazer aquilo. E a mulher nunca mais apareceu na igreja. E aí eu entendi que eu matava novo convertido. E aí fui entendendo, cantora eu não sou. Né? Libertação eu até gosto. Até gosto. Quando vem os demônios, assim, os capeta, é bom, mas não sou. Aí o Senhor falou, você é líder assim, gente, assim, no meu coração, foi no meu espírito, não foi audível, foi no meu coração, no meu espírito. Você é líder de líderes. E às vezes eu sou dura com a igreja, eu falo assim, eu acho que não é nem para eu pregar. O meu chamado, eu acho que não é nem para a palavra. Porque quando a gente lida com líderes, a gente lida com uma hierarquia diferente. Não adianta você falar que líder não é diferente dos outros, porque é. Líder é aquele que vai na frente da batalha. Líder é aquele que paga o preço de abrir um caminho para que venha um povo passar atrás dele. Então eu sei que eu sou líder de líderes. Mas por que eu falei isso com vocês? Porque talvez vocês não perceberam que a nossa igreja mudou. A nossa igreja, ela passou de fase. Nós começamos com uma igreja pastoral. Uma igreja onde as pessoas precisavam de dar a mão para elas poderem andar. Só que os céus estão dizendo já faz tempo, mais de ano até, que a nossa igreja passou de fase. A nossa igreja agora é apostólica. É onde dá o fundamento às pessoas. É onde as pessoas não têm que ficar agarradas na barra de saia de ninguém.
É onde nós sabemos que devemos honrar uns aos outros, não só os líderes, não só os pastores. A honra não vem de baixo para cima apenas, mas vem de cima para baixo. É onde nós vamos crescendo em maturidade. É onde nós entendemos que nós, para sermos curados, não tocamos na gola, mas na orla do manto do Senhor. É uma igreja que não fica cheia de mimimi, porque o pastor não me visitou, porque a pastora não foi me ver. Ah, pelo amor de Deus, queira ver o Senhor, não queira me ver não, que tem dia que eu nem bonita estou. Queira ver o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eles não querem tocar não, porque eles tiveram dificuldade. Mas tudo bem. Vamos ficar de pé? Deus é bom em todo tempo. Eu sei que Deus está forjando um grande exército. E quando eu falo de um exército, eu falo de pessoas que estão prontas para a batalha. De pessoas, como Efésios 6 diz, estão com a armadura de Deus, capacete da salvação, calçado com o evangelho da paz, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça. Esse é o povo em que Deus está levantando. Não sou eu que vou entrar na sua frente quando vier as setas inflamadas do inferno, não, querido. Vai ser o escudo da fé que vai estar na tua mão. Vem flechada do inferno, o escudo da fé está na minha mão. E aí vem o acusador, o demônio, o capeta, o Satanás. Ele vem falar, você não é filha não, porque você é pecadora. E aí você vai lembrar de Jesus lá nos 40 dias, quando ele foi tentado por Satanás. E ele foi tentado na filiação. Se tu és mesmo o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não entre nessas coisas, não entre nesses enganos. Não seja levado por qualquer conversinha fiada. Você é um ser pensante, inteligente. Eu quero te dizer que eu profetizo sobre a tua vida a unção que estava sobre Daniel. 10 vezes mais inteligente. 10 vezes mais. Eu oro isso sempre, por isso que eu sou assim, inteligente. 10 vezes mais inteligente. Inteligência do céu. Isso não é pecado não. Seja uma mulher e um homem inteligente. Nós precisamos ser esse povo. Nós precisamos ser o povo que tem as armas nas mãos, as ferramentas certas nas mãos, e usar no momento próprio, no momento propício, na hora que nós precisarmos. Os frutos do Espírito, eles nascem na estação própria. Qual a estação própria que o fruto nasce? Quando você precisa dele. Se você precisa da paciência, é nessa hora que vai nascer a paciência dentro de você. Você pode dizer amém? A bondade, a misericórdia, a longanimidade, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Se você tem lábios impuros, serão nos seus lábios que serão tocados. Se você tem pensamentos perversos, são nos seus pensamentos. Queridos, o número de mulheres e de homens viciados em pornografia nas igrejas estão incontáveis. Se você é viciado em pornografia, os seus olhos vão ver o trono de Deus. Os seus olhos vão ver o trono de Deus, para que você não mais queira olhar para nada que não seja do agrado do coração de Deus. Se a sua língua é língua mentirosa, é na sua língua que será tocada. Se você tem em suas mãos
sangue de pessoas inocentes, pessoas que só estão esperando você tomar uma atitude. Que seja nessa noite a atitude onde você diz: ai de mim, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia, porque eu estou perdida se não for a tua salvação. Porque para isso se manifestou o Filho do Homem, o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás na minha e na sua vida. O escrito de dívida já foi rasgado. Não há mais acusação contra mim e você. Agora sou eu e o Pai. Agora sou eu e o trono. Agora eu quero entrar no Santo dos Santos. Então se prepare. Se prepare, se arrependa, chore, grite, esperneie, faça alguma coisa para que você provoque um milagre. Nós precisamos provocar um milagre na nossa vida. E o milagre eu creio que é hoje. O milagre não é para amanhã. Amanhã o que faremos? Nós não saberemos o que faremos. Porque nós podemos dizer que vamos fazer planos. E nós fazemos planos. Mas a palavra do Senhor diz o que é a vida. A vida é como uma neblina, como uma fumaça que de repente se dissipa. Amanhã você pode não estar aqui. Então é hoje, é agora. O lugar de entrar no Santo dos Santos é para quem tem a filiação, é para quem tem a adoção, é para quem é filho, é para quem está arrependido, é para quem reconhece que ai de mim, se não for o Senhor, ai de mim, ai de mim. Aleluia. É um encontro com a glória de Deus. Eu creio que toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu creio que esse lugar está cheio da glória de Deus. Ei, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero chamar os líderes de GC que façam um cordão aqui. Quem está aqui na frente pode continuar. Que façam um cordão aqui, ó. Aqui. A linha delimitando. Vão, dão as mãos e se afastem. Isso. Mais lá na frente, mais lá na frente. Cheguem mais. Abram. Agora podem soltar. Queridos, nós vamos fazer um ato profético. Isaías, ele falou: e depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é noite de você decidir ter uma missão. Essa é a noite de dizer sim para o seu chamado. Toda a sua debilidade, todo o seu pecado, o Senhor diz, já foi perdoado. Agora é hora de você tomar atitude, de você levantar do seu lugar e de você entrar aqui no Santo dos Santos, onde a glória do Senhor enche todo esse lugar, onde a glória do Senhor é quase palpável. Querido, você pode levantar do seu lugar e vir aqui. Venha com temor. Venha dizendo: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Jesus. Você pode tocar na orla do manto. Você pode tocar no altar. O altar tem brasa viva. O altar não te fere. O altar te cura. Ei, tarabachura, cantarabachês. Você nunca mais será a mesma pessoa. A partir
Podem ministrar se quiser. Nós vamos cantar glória. Esse lugar está cheio da glória do Senhor. Enquanto nós cantamos glória, você vai sentindo a glória. Você vai sentindo o céu baixinho perto de você. Você vai sentindo que a atmosfera já não é a mesma. Que a atmosfera desse lugar tem serafins voando. Tem serafins subindo e descendo. Tem dois que cobrem o rosto. Tem dois que cobrem os seus pés. Tem dois que voam. Oh Senhor Jesus, aleluia. Glória, glória. Só ministra para aguçar os sentidos. Seja aguçado os sentidos. Receba o chamado, receba o chamado. Receba o chamado, receba o chamado. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Chega de recuar. Chega de voltar atrás. Chega de oscilar. Agora você é uma mulher. Agora você é um homem. Que pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Você não está sozinha. Não é o que você fala, é o que você faz. É a sua atitude. É a sua atitude. É a sua atitude. Atitude de gente que é gente de Deus. Gente que tem a cultura do céu. A cultura do céu. Glória, glória. Eu quero que vocês aqui recebam pés de corça. Pés de corça. Eu quero em nome de Jesus declarar que toda paralisia espiritual seja desfeita nessa noite. Tudo aquilo que te paralisava, tudo aquilo que te embaraçava, seja você uma mulher, seja você um homem, eu quero declarar que sobre a tua vida não vale encantamento. Sobre a tua casa não vale encantamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que você seja uma mulher, que você seja um homem firme. Queridos, nós precisamos vencer a inconstância. Nós queremos e vamos vencer a inconstância em nome de Jesus. Que você leve para sua casa a porção que foi derramada sobre o teu chamado, a porção que foi derramada sobre você nessa noite. Que você disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me usa. Faz de mim um vaso de honra. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Pai, nós agradecemos, Deus, por cada decisão que foi feita, por cada mulher, por cada homem que veio aqui na frente. A tua palavra diz que de Deus não se zomba. Que esse povo não esteja brincando com Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus onisciente. É aquele que sonda os pensamentos. O Senhor é o Deus onipotente, o Deus poderoso. O Senhor é o Deus onipresente, o Deus que tudo vê e está em todos os lugares. Toda a terra está cheia da tua glória. A tua palavra diz que os teus olhos estão sobre toda a terra. Nada passa desapercebido aos teus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Queridos, a palavra diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Esse compromisso que você fez hoje, você não fez com a pastora, você não fez com o pastor, você não fez com a igreja, você fez com Deus. E esse Deus se chama o Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, o Jeová Sabaoth. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.